Boa noite. Boa noite. Tive um probleminha aqui na transição aqui do computador, aí acabei tendo que vir pelo celular para Não se preocupe. ficar mais Não se fácil. preocupe. Maravilha. Paulo, primeiramente, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu pronto aceite do convite. Prazer enorme, prazer enorme. Você é mais um fera que eu recebo aqui, tá? E já vou fazer direto aqui a tua apresentação. Dr. Paulo Guerra é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão e é cirurgião da mão do Hospital Santa Teresa de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aquela informação especial, ele tem formação em fisioterapia. Eu vou querer ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa sua transição, essa sua mudança de área. Eu gostaria de ouvir aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir essa história. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Tá bom. Muito prazer estar aqui, pô, fico muito feliz do convite, cara. É sempre um prazer de falar da área que a gente gosta, né, que é da cirurgia da mão, e também conjugar, porque por ter tido essa formação um pouquinho diferente da maior parte das vezes os ortopedistas, a gente gosta de falar com o público que tô vendo aqui um monte de gente conhecido, tanto apareceu, entrou aqui, tanto da física quanto da ortopedia, isso é legal, que a gente consegue abranger um pouquinho e tentar falar um pouquinho desse assunto, que é talvez da fratura mais comum, uma das fraturas mais comuns que tem na cirurgia da mão. Então, consegui tirar a dúvida, não na expert da fisioterapia, que eu não tenho diretamente, mas pelo menos uma visão de um outro campo, né? De a gente conseguir falar sobre a fisioterapia também nesse aspecto aí, que eu acho que vai ser legal para o pessoal aí que está entrando. Perfeito. Mas eu não tenho dúvidas que o fato de você ter feito essa formação primeiro da fisioterapia, você formou em 2000, não foi isso? Foi em 2000. 2000, né? Depois migrou 2 anos depois para medicina. Eu tenho certeza que te faz ter uma visão diferenciada, até eu diria assim, te habilita até a ser mais crítico, porque você tem a formação, você conhece de perto, você sabe as manhas, então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, tenho certeza que isso te dá uma formação diferenciada, Paulo. Isso é muito bacana. Acho que vai ser bem legal. A gente vai Vai poder sim. falar disso aí. Vamos lá. Família tá bem? Todos bem em Tudo casa? bem, graças a Deus. Maravilha. Pois bem, vamos lá. Minha primeira pergunta aqui, Paulo, queria saber sobre os fatores que devem ser levados em consideração exatamente para a decisão pelo tratamento cirúrgico ou pelo conservador nas fraturas distais de rádio. Bom, as fraturas do rádio, como eu falei, são fraturas muito comuns, tá? Elas perdem, às vezes, só perdem no membro superior para fraturas de falange, que são os esmagamentos, que são fraturas menos, que como tem 5 dedos, né, e um punho só, às vezes você, por isso, mas se eu comparar por articulação, a fratura do rádio distal é a mais comum. E a gente tem realmente, a conduta foi mudando conforme o tempo. A conduta, alguns anos atrás, o tratamento conservador, que era aí, colocar o braço no lugar, botar o gesso, era o carro-chefe da fratura do tratamento, né? E com o passar do tempo, a gente foi vendo que alguns critérios levavam à instabilidade, que faziam com que essas fraturas perdessem, essas reduções perdessem, e você acabava tendo que fazer diversas reduções ou partir tardiamente para um tratamento cirúrgico. Hoje, a gente considera essas questões de instabilidade ou não, que fraturas associadas da una, a idade dos pacientes acima de 60 anos, aumenta muito a chance de perder essa redução, o desvio inicial, o quanto você conseguiu reduzir, se você conseguiu jogar uma anatomia quase perfeita. Isso são critérios que a gente vai usar se essa evolução vai ser boa ou não no tratamento conservador. Com isso, a gente acaba levando a condutas mais cirúrgicas. Não tem jeito. Apesar da evolução também da cirurgia ter sido uma coisa muito importante que aconteceu, ainda tem o lugar do tratamento conservador, fraturas com pouco desvio, crianças que também têm a fratura, apesar de ser uma fratura muito comum no idoso, a gente ainda tem um lugar para o tratamento conservador da fratura. Mas, cada vez, como você requer uma imobilização, por exemplo, de 6 semanas num tratamento conservador, você vai gerar rigidez, vai gerar várias coisas que faz a gente acabar pensando um pouco mais em cirurgia num caso da fratura de rádio distal, principalmente as que tiver desvio. As fraturas sem desvio a gente pode conduzir.
Eu hoje mesmo estava conduzindo uma fratura conservadora de rádio, que a paciente não tinha desvio nenhum, e ela está satisfeitíssima. Agora, a maior parte das vezes a gente opera por isso. Então, na verdade, o desvio inicial, o trauma, a energia, é que vai definir se a gente vai levar para a cirurgia ou se a gente vai levar para o conservador. Né? O conservador, como você estava falando na introdução, é o tratamento não cirúrgico. A gente fala, agora, o tratamento, sempre que a gente pensa em cirurgia, tem uma gama de tratamentos que a gente pode pensar antes de definir, né, qual vai ser a cirurgia ideal. Perfeito. Numa decisão equivocada, por exemplo, de uma que seria cirúrgico e o tratamento é conservador, diria que é uma pseudoartrose, então vai se desenvolver no local. Não, a fratura do radistal, ela tem como característica, ela cola errado, esse que é o grande problema. A falha dessa indicação leva a uma consolidação viciosa do rádio. Dificilmente o rádio não consolida, mas há muita chance dele consolidar de forma errada, de uma consolidação viciosa desse rádio. Então, por isso é outra preocupação que a gente tem que estar sempre atento para não deixar isso acontecer. Essa fratura, como eu falei, ela vai colar em torno de 6 semanas, total. Mas a partir de 30 dias já é uma fratura praticamente colada. Então, a gente tem um tempo para tomar essa decisão de, tentei reduzir, perdi, aí tentei mais uma vez, mas você vai trabalhar numa margem aí de mais 15 a 20 dias, que você não pode errar. Passou disso, você já vai ter que pensar cirurgicamente em quebrar ou cortar aquele osso, que a gente chama de osteotomia, para corrigir a fratura. E aí já começa uma coisa muito complicada, com sequelas já pré-definidas. Aí vai ter sequelas, se a gente deixar para lá. E essas consolidações viciosas levam a perda de movimento. Porque o rádio, a fratura do rádio tem uma coisa, porque, na verdade, ele articula 2 vezes. Ele articula com o punho nesse movimento, tá? Né? Que faz esse aqui, né? Esse movimento. Só que ele também faz isso aqui, olha, que é a pronossupinação. E essa pronossupinação que é feita com a una, qualquer desvio disso pode perder isso aqui, que é a maior perda, né? Nem a gente se preocupa tanto assim, está perdendo isso aqui, mas o grande problema é que às vezes perde esse movimento. Então, pequenos desvios levam à perda desse movimento, que às vezes é muito frustrante para o paciente. Às vezes porque ficamos um desvio que era inaceitável. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa indicação conservadora, mas, como eu falei, não é que tem que ser cirúrgico, mas a maior parte das vezes a gente opera porque a gente não pode aceitar esses desvios para não perder movimento. E é um sufoco, você falou da pronospinação, é um sufoco e é um movimento importante à beça para o dia a dia, para as atividades de vida diária. Você pode pensar em levar um garfo na boca ou cortar um bife. Coisas que a gente não para pensar. Às vezes nem o profissional para pensar a importância de uma determinada amplitude de pronossupinação para atividades do dia a dia. Né? Então, realmente fazem diferença, muita diferença na vida do paciente. Legal você colocar isso. O paciente, Paulo, ele chega com uma expectativa, acontece muito dele chegar com uma expectativa, de repente, muito alta, de ficar zerado, de recuperar absolutamente 100% do movimento, e ele se frustrar. E o que você me diz sobre essa recuperação? É possível realmente... tem situações, mas é possível recuperar 100% do movimento? O que você me diz? Na verdade, essa expectativa ela é muito grande, né? Porque quando a gente institui um tratamento cirúrgico, principalmente cirurgia aberta, né, colocação de placa, o paciente espera que a gente está fazendo isso para devolver o punho dele a 100%. A questão é que sempre que a gente mexe, você não mexe só no osso, né? Às vezes você dá uma anatomia perfeita, mas você vai ter que mexer em tendão, vai ter que mexer perto do nervo. E aí que vai entrar vocês, principalmente, que eu falo, que a cirurgia dura 1h30 e a reabilitação, às vezes, de meses. E eu falo com o paciente, a parte mais fácil, a única coisa rápida que acontece é quebrar. O resto tudo é devagar e é difícil. Né? Então, às vezes, leva algumas perdas de alguns tipos de movimentos, principalmente os extremos. Você comparar, você vê as fotos do pós-operatório, você vê o paciente está aqui, aí esse aqui está assim. Entendeu? Que quebrou. Sempre tem porquê. Quando você chega, você mexe às vezes em cápsula, mexe perto de ligamento, isso tudo vai gerar alguma perda. Mas a expectativa de uma fratura de radistal é de uma função muito boa. A função, porque você não precisa às vezes botar 100%, 100 graus, 90 graus, você, às vezes com 80 você já tem uma função totalmente adequada. Então, a expectativa é grande, a gente tem que conversar com o paciente, explicar isso, das possíveis perdas, mas até para não jogar a culpa nenhum no outro, né? Na gente, eu brinco,
ter vivido as duas moedas, eu aprendi a nunca jogar a minha expectativa, a minha culpa no fisioterapeuta, porque eu sei o quanto que ele vai se ferrar lá na frente, talvez, se eu tiver deixado algum problema na minha cirurgia, como também não gosto quando joga a culpa de volta. Eu falo, Claro. não, isso, vamos trabalhar junto. Esse que é o objetivo. Geralmente, quando trabalha junto, o resultado é bom junto. Se a gente trabalhar como inimigos, que não somos nunca, a gente vai ter mau resultado. Então, mas a expectativa e o resultado geralmente é bom, é muito bom. Dificulta muito quando tem lesão do complexo fibrocartilagino triangular? Como é que é? Sim, é um dos componentes que mais dá problema, que a dor residual do cantunar é uma das dores mais difíceis de tratar. Às vezes a gente nunca consegue e fica uma dor residual. E é um dos critérios de instabilidade, porque na verdade pode quebrar a una ou pode romper o ligamento. Isso gera uma instabilidade no punho que às vezes você ficou perfeito, você bota um raio-x e fala assim, meu Deus, nunca fiz um rádio tão bom. E o paciente com a proximinação limitada, com uma dor residual em cima da una, que você tenta fazer tudo e não consegue. Então, e passa muito. Às vezes a fratura associada da una, se não for bem cuidado, às vezes é uma pontinha, mas se pegar a base da estiloide unar, a gente sabe que afetou quase toda a parte ligamentar. E isso vai levar a alguma sequela. E passa batido. Não, é só uma fraturinha. Não, às vezes aquela fraturinha ali que é o grande, que muda todo um prognóstico dessa lesão. Então, essa atenção, às vezes, até em reconstruir essa parte, que às vezes passa batido pelo ortopedista geral, o cirurgião da mão fica mais preocupado com isso, porque ele recebe muitos pacientes com isso também, fora de outros colegas, ficar muito atento com isso. Tem que reconstruir, tem que ver, está estável. Né? Se a cirurgia, às vezes, a placa está estável, mas a radionar não está, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento com essa lesão para não deixar passar batido e ficar uma sequela depois, já definitiva desse paciente. Sim, perfeito. E quais são as opções para fixação dessas fraturas de rádio distal? Eu me refiro à placa, fios de Kirchner, fixador externo, o que o cirurgião tem de opção? Isso é uma coisa que foi uma das coisas que mais evoluíram com o passar do tempo, mas é engraçado que, diferente de outras partes da ortopedia que evoluíram e o que ficou para trás foi esquecido, ainda não. Você pegar uma fratura extra-articular, que não atinge articular, hoje, e a gente fixa ainda muito com fio de Kirchner, ainda mais em nível de SUS, porque quando você pensa assim, dentro do INTO, que eu fiquei 9 anos trabalhando no INTO, a gente tinha acesso à placa bloqueada, um material de excelência. Mas quando chega aqui em Petrópolis, no SUS aqui de Petrópolis, a gente não tem. O SUS em nenhum lugar, tirando dentro do INTO, não tem placas bloqueadas de pequeno perfil. A gente acaba tendo que lançar a mão de fio de Kirchner junto com o fixador externo e que tem lugar. Porque tem muitos trabalhos que saem ainda hoje falando que uma fratura extraarticular, lógico que é determinadas fraturas, você não consegue comprovar que a placa lá vai ser 100% melhor do que o fio de Kirchner. Então, hoje em dia você fala, não, o fio de Kirchner não usa, mas não usa. Usa e tem um local, e paciente evolui muito bem com o fio, sem abrir, sem mexer, e você não precisa mexer para ligamentar, as incisões são pequenas, então tem o seu lugar ainda. O fixador externo a gente fica mais guardado para as fraturas com lesões ligamentares mais graves ou fraturas expostas, que a gente às vezes tem que fazer num primeiro momento por causa da sujeira, de tudo, as fraturas abertas. Mas hoje, depois do advento, que é a invenção da placa bloqueada volar, que é a placa na qual o parafuso fica preso na placa, ela é um suporte praticamente para o osso, isso mudou a história da fratura, porque a gente consegue tratar praticamente qualquer fratura de rádio que não era possível antes. Às vezes o fio não ficava tão perfeito. Agora não, você consegue botar praticamente a anatomia, devolver a anatomia perfeita do rádio. Legal. E você pode escolher o acesso. Eu vou te perguntar agora sobre o acesso. Pode escolher um acesso que você mais utiliza em um tipo de fratura mais frequente. Eu gostaria de saber, considerando esse acesso à tua escolha, um pouquinho mais sobre o ato operatório, tá? Em relação a que tecidos são seccionados, o que é só afastado, o que é reparado. Faz uma descrição para a gente como se estivesse procedendo lá. O acesso volar é o acesso hoje mais usado por causa da placa volar. O acesso dorsal, que ainda algumas situações você tem que fazer,
a gente fala que são acessos de exceção. Quando fraturas que só pegam a parte dorsal do rádio, que são as raríssimas, a gente ainda tem um local para eles, mas é a exceção da exceção. O acesso mesmo hoje é o acesso volar. Esse acesso volar, na verdade, a gente vai fazer praticamente sobre o tendão flexor superficial, flexor radial do carpo. Tá? Então, o acesso é praticamente, a gente pode dar o cirurgião de mão gosta de fugir um pouquinho para cá para fazer um acesso para pegar bem aqui na ponta da estiloide, porque a gente gosta de soltar o braco radial, a gente libera o braco radial na cirurgia. Os cirurgiões de ortopedia geralmente, às vezes, não fazem isso, só se tiver uma fratura muito desviada, a gente gosta de soltar para poder montar o quebra-cabeça com mais carinho. Mas é a osteotomia? É a osteotomia? Não, solta o tendão. Libera o tendão tá. do osso. Tá. E às vezes, em sério, não, mas a maior parte das vezes só solta porque a estiloide, o braco radial se insere na estiloide do rádio e ele puxa essa estiloide para baixo. Então, quando a gente solta, a gente fica com a estiloide soltinha para a gente botar no lugar certo. Depois a gente abre em cima do flexor, afasta o flexor para um lado e abre debaixo da bainha dele. Nesse ponto agora surge, além dos flexores superficiais e profundos dedos, que a gente vai jogar para um lado, junto com o nervo mediano, e no outro lado vai estar esse flexor radial. E aí vai aparecer um músculo pronador quadrado, que a gente tem que abrir ele realmente, a gente abre num formato em L, né, invertido, para poder chegar na parte óssea propriamente dita. Isso, e junto com o pronador, quase no mesmo plano, um pouquinho acima dele, no plano dos flexores, tem o flexor longo do polegar, que talvez seja o grande problema dessa cirurgia, dependendo da colocação da placa, do mau afastamento, de uma iatrogenia, que às vezes, quando você vai fechar essas estruturas por planos inversos, você sutura esse tendão no pronador, em vez de fechar o pronador, que não é uma iatrogenia, mas não é incomum, porque são todos praticamente no mesmo plano. Se você não prestar muita atenção, você pode deixar, acabou a cirurgia, você está com o dedo assim. E aí é uma coisa que, uma sutura, como é que você vai soltar isso? Aí você bota na culpa do fisioterapeuta, agarrou ou você suturou de uma forma... Então, a gente acaba a cirurgia, a gente sempre testa os tendões para ver se estão livres. Agora, esses planos são violados de forma agressiva. Há um afastamento, a gente afasta de um lado, bota um afastador chama romas, que a gente encosta no osso e puxa uma alavanca. Então, isso há uma agressão. Então, não uma fratura de radial não tem problema. Vai ter um pós-operatório, às vezes complicado, porque você foi agressivo na cirurgia, porque às vezes você precisa abrir espaço para ver. O buraco é pequenininho, né? Você pensar, é desse tamanhozinho que você faz, um acesso. Mas tem que tomar cuidado e, assim, vai ser uma das coisas que mais vai ter que ter trabalho no pós-operatório, é cuidar disso, mais do que às vezes a fratura, porque a fratura, naquele momento, acabou ali. Você botou a placa, teoricamente está estável. Mas toda essa parte mole vão ter que ser cuidadas. E aí é a hora que a gente vai ter que trabalhar o nosso conjunto de experiências para poder ter uma reabilitação correta. Perfeito. E o que tem de mais atual, seja algo que surgiu recentemente ou que você tem a expectativa que surja em relação à tecnologia para o ato cirúrgico? Tem coisa nova aí chegando? Como é que é? Como eu falei, a evolução aconteceu nos últimos tempos. Quando eu fazia residência de ortopedia, no Hospital da Polícia, a gente chegou as primeiras, já tinha algum tempo fazendo, mas as primeiras placas bloqueadas, que eram placas bloqueadas de ângulo fixo. E a gente escolhia uma placa, eu quero fazer uma fratura intraarticular, era uma placa. Uma fratura extraarticular, era outra placa, porque os parafusos entravam numa posição e tinha que ser naquela posição. E era uma fileira só. Isso, com o tempo, foi mudando essas placas viraram placas de ângulos variáveis, então eu consigo variar o parafuso na posição para não ficar intraarticular. Por exemplo, posso colocar ele bem justo aqui ou botar ele mais para trás, ou posso botar a placa mais para trás e ir em direção à fratura, com ângulos variáveis. E isso mudou a história. Essas placas de ângulos variáveis facilitou a cirurgia, ficou muito mais fácil, ficou muito mais eficaz. E agora está tendo uma modificação nessas placas volares, né? Placas que apoiam aqui na parte volar. Vem placas que vêm com um espaço para o flexor longo do polegar passar, para não raspar na placa e diminuir o atrito. Então, são placas que chegaram agora, são placas adaptativas, que são placas que têm o formato do rádio mesmo. Então, quase se encaixa perfeitamente. Então, você usa a placa para reduzir.
Antigamente você reduzia e botava a placa. Agora você prende a placa numa parte e usa ela para reduzir. Isso Legal. melhorou. E tem uma expectativa, que tá uma coisa que está entrando no Brasil devagar, fora do Brasil a gente já tem mais coisas, que são os fragmentos específicos. É você botar placas para cada pedaço que quebra. Porque o rádio às vezes quebra a parte ulnar do rádio. Aí você botar uma plaquinha ali. Aí você quebra estilote, você bota uma outra placa aqui. Aí quebra a parte do sol. Com mini acessos, você colocar pequenas plaquinhas que vão ser muito menos agressivas. E aí a gente chama de fragmento específico. Sabe? Eu quero uma placa porque eu quebrei esse pedacinho aqui do rádio. Aí é uma coisa assim que é sensacional, porque você tem. Aí você tira esse problema da placa roçar em tendão, tudo, porque você vai colocar aonde você quer, as coisas pequenas. E aí, isso é o futuro, talvez. Mas a própria evolução da placa é coisa. Eu falo de. Quando eu estava na residência ainda, para a placa que eu uso hoje aqui no hospital, cara, parece que eu andava num Fusca e hoje eu estou andando numa Ferrari, se eu vou comparar. Mas não é a mesma placa? Não, não é. Usar a placa de ângulo fixo ou ângulo variável muda muito a facilidade, o tempo cirúrgico, tudo muda. Os erros, as iatrogenias, né, que a gente botava a placa, às vezes botava os parafusos intraarticulares, que era o que a coisa tem que tirar, aí tem que tirar a placa toda e baixar a placa porque ficou intraarticular. Hoje não, você só muda a posição do parafuso e muda tudo. Isso, essa evolução para a gente facilitou muito. Espetacular. Ó, você deve estar acompanhando aí a quantidade de elogio que você está ganhando, né? Isso é bom. Melhor cirurgião de Petrópolis, já saiu aqui. Estão elogiando a tua didática, que realmente é algo notável, é fácil, muito fácil de perceber a facilidade que você tem com as palavras, de explicar, o cuidado que você tem. Eu concordo plenamente. Ó, a Camila botou uma pergunta aqui. Obrigado, Camila. Ó, Paulo, explica, por favor, o porquê do encurtamento do rádio com a cirurgia de osteotomia de rádio distal. Bom, quando a gente vai fazer a osteotomia, como eu falei, é um tratamento de uma sequela. Tá? O osso colou de forma errada, e aí a tendência do rádio é fazer alguns movimentos, algumas posições. Uma é ele desviar para dorsal a maior parte das vezes. O que é? O rádio tem uma angulação de 10 graus para rolar. Vou tentar botar aqui no meu para entender. Está dando para ver legal. Como fosse assim, o rádio ele tem uma inclinação para frente assim. E aí acontece, quando ele quebra, ele tende a ir para trás. Isso é o desvio natural do rádio. E ele tende a encurtar nesse sentido aqui também. Então, geralmente ele faz um desvio para dorsal e para encurtamento. Tá? Então, geralmente faz esse encurtamento. Quando a gente vai fazer, ele consolida dessa forma, o objetivo da gente na osteotomia, que é o quê? Cortar o osso e colocar alguma... Hoje a gente coloca placas, mas antigamente era feita com enxerto e fio de Kirchner. Já cheguei a fazer essa cirurgia, mas hoje a gente coloca uma placa e corrige, e essas placas hoje já botam quase na posição. Só que uma atenção que a gente tem que ter é que, às vezes, por um encurtamento muito grande, esse osso, o encurtamento que a gente vai comparar é o quê? É o tamanho do rádio e a una. Que eles têm que ser, apesar do rádio ter uma inclinação, ele tem que ser, a borda dele, a pontinha dele aqui, tem que andar mais ou menos no tamanho da una. Se ele tiver, a una está menor, eu chamo de una minus, que isso pode nascer assim. Agora, se o rádio está aqui, ó, e assim, isso aqui não é aceitável. Essa articulação aqui radionar já foi. Então, o que acontece? Às vezes, na cirurgia, na osteotomia, está muito encurtado. E aí a gente só preocupa em corrigir essa angulação para frente. E não sobe. E aí ele fica com um encurtamento do rádio. Então, a gente tem que, além disso, tirar o enxerto normalmente. A gente vai tirar enxerto quando é muito grande. No INTA, eu cheguei já a fazer uma cirurgia que eu tirei 5 centímetros, botei 5 centímetros de enxerto, 8 centímetros de enxerto. E aí a gente, às vezes, aí com a vantagem do INTA que a gente tinha, que a gente lançava antes, pegava o banco de osso e botava um pedaço de osso. Que aqui a gente tem que tirar da bacia. Tem que pegar a bacia do cara e tirar 9 centímetros da bacia. Aí no INTA era uma dádiva. Eu chegava lá, botava 9 centímetros e botava uma placa grande, que era lindo. Pô, e o paciente ficava praticamente a anatomia perfeita, mesmo numa sequela. Então, o encurtamento ocorre porque a tendência do rádio é encurtar, ele ficar mais baixo que a una e virar para trás. Então, quando ele vira para trás, ele não pode ser aceito. Ele tem que corrigir essas duas situações. Então, na osteotomia, se ficou encurtado, você tem duas alternativas. Não tenho essa dádiva de fazer banco. Eu posso diminuir a una, se for o caso. Então, a gente faz um encurtamento da una para poder trazer. Então, mas não pode ser aceitável, porque se você deixar, o paciente não faz plano de disseminação. Você opera o paciente para corrigir um problema e cria outro, às vezes, nele.
Sim, perfeito. Perfeita explicação. Perfeito. E que fatores você considera, Paulo, que podem influenciar a progressão do tratamento pós-operatório? O que você considera aí que tenha influência forte no pós-op? Perfeito. Isso é o seguinte: dois caminhos podem cometer erros, tá? Um erro é o próprio cirurgião, de que agredir demais. Você pode descolar tudo para ver aquele osso bonito. O cirurgião, não entendam mal os que não são cirurgiões, vê o palmito exposto, que o ortopedista fala isso, vou dissecar até ver o palmito todo, que o osso fica com a aparência de um palmito quando a gente abre. E a gente vê, isso é muito agressivo. Isso vai levar a um pós-operatório doloroso, difícil. Então, é um ponto. E o segundo é não conseguir a redução anatômica. A gente precisa reduzir anatomicamente. Se a gente está proposto a entrar para fazer uma fratura cirurgicamente, eu tenho que colocar todos os parâmetros. 10 graus de inclinação volar, um rádio neutro, está na altura da una, eu tenho que dar isso aí. Então, esse é um erro que eu posso corrigir intraoperatoriamente para evitar um problema. Um outro erro que é comum, quando a gente lança a mão de uma fratura com placa, diferente do fio de Kister, que você vai ter que botar o fio e gesso ou o fio fixador, e o paciente fica limitado, um erro que é comum é eu imobilizar esse paciente, mesmo com a placa, porque às vezes coisa, e segurar essa imobilização 4, 5 semanas. Você perde um pouco o princípio do uso da placa, porque o uso da placa é para você liberar esse paciente precocemente. Exato. E eu fico amarrando, vou mandar, não mando para reabilitação. Isso é devastador. Agora, uma coisa que é inerente até ao paciente, que também tem como distribuir as culpas num pós-operatório ruim, é o paciente não mobilizar os dedos. A fratura do paciente está no rádio, está aqui. E ele não mexe os dedos, porque ele está com medo, porque não foi orientado. O cirurgião falou, eu falo, acaba a cirurgia, eu acordo o paciente, antes de eu falar qualquer coisa, olha, cara, mexe o dedo. Aí, não consigo, aí mexe com a outra mão, está anestesiado, mexe com a outra mão. Por quê? Porque isso é uma tensão que a gente tem que ter, porque ele não quebrou os dedos, ele quebrou o punho. E ele perde o movimento dos dedos. A gente fala, o paciente está ótimo mexendo o punho, e com o dedo duro. Então, atenção com os dedos. Para fisioterapia, às vezes é isso. Está tão preocupado em fazer o desbloqueio do punho para poder liberar logo e esquece os dedos. E o paciente está com o dedo duro. Ele tem que estar fechando e abrindo a mão. O que acontece? Na pior dos mundos, que eu não consiga dar aquele 100% que eu falei lá no início, eu não posso dar menos do que ele tinha no início, ele não quebrou. Então, mobilização precoce é importante. A redução anatômica e trabalhar em conjunto. A frase que tem que no radial para o fisioterapeuta, que eu falava na época que eu trabalhava, que é uma coisa, é cinesioterapia, entendeu? Fazer choquinho é preparativo, fazer parafina é preparativo, fazer ondas curtas é preparativo, fazer um ultrassom, tudo é preparativo. Se não encostar a mão, ele não vai ficar bom. Ele só vai ficar bom quando a gente encostar a mão. Você tem que manipular, você vai ter que soltar aquilo em conjunto com o médico. Manda carta, enche o saco dele, ele não vai ficar com raiva, não. Entendeu? Enche o saco, eu posso mexer, eu posso fazer passivo, posso fazer passivo e ativo, o que eu posso... Porque a gente se sente bem também, entendeu? Eu já mando às vezes porque eu tenho uma ideia do qual vai ser a dúvida. Mas a maior parte, o médico acha que assim, ele também não sabe. A maior parte não sabe falar assim, o que é para fazer. Não, porque isso é expert do fisioterapeuta, não é do médico. Mas ele sabe que, se ele, posso mexer o máximo? Não solta, não. Minha fixação ficou boa. Pode. Então, isso dá confiança para o físio e confiança para o médico, que sabe do que o cara está falando e desse entrosamento que, cara, só ganha o paciente. Só ganha o paciente com isso. Perfeito. Muito legal ouvir isso de você, Paulo. A gente na fisioterapia, a gente tem ganho cada vez mais convicção, com o apoio da ciência e tudo, que nós não podemos jamais substituir uma terapia ativa por uma terapia passiva. Isso não pode acontecer. Tá cada vez mais claro que, e pelo menos eu falo pela minha especialidade, que é traumatortopedia, a cinesioterapia é o nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe. Exercício fisioterapêutico. As outras intervenções são importantes, sim. Esses dias estava conversando sobre isso. Obviamente eu não consigo
a fisioterapia manual, a terapia manual, claro que eu não consigo determinados efeitos da terapia manual com exercício. Eu estou dizendo que tem sim a sua indicação, né, específica ali, mas em geral realmente não pode trocar qualquer terapia ativa por passiva, né? Sejam agentes eletrofísicos, como você falou, sejam manobras manuais, enfim, muito bem lembrado. A gente tem reforçado muito isso aqui com diversos cirurgiões, inclusive, que têm passado aqui. Isso é pra gente, cara. A gente fala, né? Fisioterapia é colocar a mão, né? Os motivos que me fizeram mudar de caminho, na verdade, eu acho a profissão encantadora. Eu fui porque, assim, eu tinha um encantamento pela parte cirúrgica, eu queria chegar lá e tudo, mas, cara, eu sou encantado. Eu fui estagiário da Jacileia, que é uma fisioterapeuta aqui de Petrópolis de mão, que talvez eu fiz de mão por ela. Ela é falecida hoje, mas, cara, eu fiz de mão por causa eu fiz cirurgia de mão por causa de uma fisioterapeuta de mão. Entendeu? Para mim, cara, ela era um exemplo, porque ela chegava, todo paciente ela encostava. Todo paciente ela manipulava. Mesmo que ela sabe, não pode ainda. Se já for, deixa eu ver aqui, botar mão, fisioterapia é mão. E, cara, eu falo, a cirurgia dura 1h30, cara. A reabilitação dura, às vezes, cara, semanas, meses. Cara, porra, eu falo para o paciente, só começou o seu tratamento. Seu tratamento passou agora, a minha parte, tudo, você foi o cirurgião, o meu tratamento durou 10%. Os 90% você vai ganhar agora, na físio, você em casa, fazendo os exercícios que o físio mandou, entendeu? Manda exercício para casa, estimula o paciente, ele ficou 1 hora com você lá. Não, cara, ele tem que ficar 24 horas, ele está em casa, fazendo o que você pediu. Pô, isso muda a história, entendeu? Quando a gente conseguir conscientizar que um não funciona sem o outro, o INTO facilita muito isso, né? O INTO muda muito essa característica da gente, pô, a TO estava lá, né, na mão, né, com a gente sentada no consultório. Não, olha aqui, vem cá, vamos fazer junto. Pô, minhas TOs, pô, caramba, eu não posso. Se eu falo, todas as TOs do INTO, eu falo que são minhas amigas, porque talvez eu sentava para falar com elas, eu falo assim, pô, eu queria saber o que elas faziam, eu ia lá para a fisioterapia para olhar elas fazendo lá os exercícios, eu achava, cara, isso é sensacional. E por que é sensacional? Acabou meu problema. Operei o paciente, a anatomia está restruída. Não está nada. Ele começou agora o tratamento dele. Então, a gente tem que andar junto. Se a gente, cada vez mais junto, um conversar com o outro, falta às vezes diálogo, porque é tempo, tudo, mas, cara, isso é muito importante. Até fora, na clínica privada, cara. Eu mando muita carta. A fisioterapeuta aqui, que eu fui sócio dela e hoje ela atende um grande parte dos meus pacientes aqui em Petrópolis, que ela é sensacional. A Cristina, pô, a Cris ela aqui para mim, eu falo, pô, ela me salva das situações mais loucas que eu faço, das minhas cirurgias mais loucas. Eu falo, cara, eu mando carta para ela todo dia, praticamente. Todo paciente, eu escrevo para ela escreve para mim. Isso é importante. E fala com o WhatsApp. Isso é sensacional, cara. Não precisa mais ser longe. Tem que estar junto. WhatsApp, bom, todo dia. Pode falar todo dia, tirar dúvida e tudo. Verdade, verdade. Pô, legal, legal. Você colocou aqui que a importância desse movimento precoce, dessa mobilização, principalmente para os dedos. E o que o paciente não pode fazer? O que você diria assim? Olha só, Dário, tudo bem, mas isso daqui ele não pode fazer. No pós-operatório, vamos pensar até no imediato. Assim, o que você fala? Isso você não pode fazer. No imediato, a gente fica muito preocupado, cara, com, na verdade, nem a movimentação. Quando a gente faz hoje o uso da placa, eu tenho uma teoria do seguinte, o paciente está imobilizado, ele não pode mexer. Então, quando ele faz um fio de quiste, que eu vou botar um gesso axilo palmar nele, é porque eu não quero que ele mexa. Então, isso já limita ele. Agora, eu tenho um pavor, que é o meu medo maior, com os curativos. Porque o paciente tira, às vezes, a tala em casa e quer mexer uma coisa, tem um fio a mais segurando. E ele tira a tala e mexe antes da hora aquilo ali. Isso é meu pavor. E a ferida. Eu sou extremamente apavorado com minhas feridas operatórias, porque a infecção é o temor do ortopedista, né? Então, Grisende lá do coisa falava, né? O amor um dia acaba, mas a osteomielite não, né? Então, é o nosso pavor. Mão não é comum ter infecção, mas, cara, eu fico apavorado. Então, cuidado com as feridas.
fazer os exercícios, né, de mobilização e evitar peso no início, porque se o paciente tiver peso, cair tudo e a carga, a placa solta. Nos primeiros 6 semanas, praticamente, o osso não colou. Quem está segurando é uma placa de ferro, né, de titânio. Mas se você fizer força demais, você sobrecarregar, aí é a hora que falha a nossa cirurgia, e você abrir de novo, aí é catastrófico. Você vai fazer 3 cicatrizes em cima, mas aí é horrível. Sem dúvida. E é muito coerente a tua preocupação, é muito lícita a preocupação com a ferida. Porque é o que você falou, é devastador. O osteomielite, nossa, é devastadora para o paciente, não tem dúvida. É legal ouvir dessa tua preocupação com a ferida, é importante. Arco de movimento, pensando no punho propriamente dito, como é que é a liberação disso ao longo das semanas? O que você normalmente orienta? Quando a gente faz, então, essa cirurgia com a placa, eu brinco que quem aperta o parafuso, sabe o quanto força conseguiu colocar. E por isso eu falo, olha, às vezes quando eu não consegui uma estabilidade muito boa, fratura muito grave, muito comminuta, eu já falo, olha, vamos fazer uma liberação gradativa. Então eu geralmente bloqueio o movimento, falo com o físio, não mexe no punho, por exemplo, mas vão mexer nos dedos, vão mexer no cotovelo. Vão mexer a prontospinação, porque às vezes a prontospinação não faz tanta agressão, e limito aqui. Mas, quando a gente consegue uma estabilidade, isso aí tem que ser para ontem. E aí, muitas vezes é isso, porque por falta da informação, a gente fala assim, o físio fica assim, volta do paciente, e aí, como é que foi, cara? Você já está mexendo? Deixa eu ver como é que tá. Não. Eu falei, mas o que o físio está fazendo? Não, ele mexeu só um pouquinho, porque ele estava com medo. Realmente, foi um erro meu. Eu não mandei o que eu queria. Então, eu já chegava, cara, não. Movimento ativo, liberar todo o arco de movimento. Aí, cara, eles caem dentro mesmo. Aí não vão com vontade. Porque uma placa dessa estabiliza a tal ponto que, para quebrar, para soltar uma placa dessa, a energia tem que ser muito grande. Então, o que acontece? Só se ele cair em cima do punho, ou se ele fizer uma manipulação assim, fora da curva. Então, eu libero e falo uma coisa sempre para o paciente, que eu tento orientar o meu paciente, que os meus residentes aqui morrem de rir, que eu falo. Se não estiver doendo um pouquinho, tem alguma coisa errada. O doutor Anderson Monteiro, que é o chefe da mão do hino, falava isso. Fisioterapia vai doer. Se não estiver doendo, é que não estão fazendo com você. Mas eu passo porque acontece. Eu não quero jogar essa carga só para vocês. Se eu falar, não, doeu, olha que maldoso que o fisioterapeuta. Não, tem que doer um pouquinho. Porque essa liberação cirúrgica, que eu falo, que eu costumo usar, que é o desbloqueio da articulação, né? Que é por ter sido agredido uma articulação, tem hematoma no pós-operatório, aquele hematoma vai ser absorvido e você começa a desbloquear com a liberação do movimento. Então eu falo, olha, vai incomodar. Às vezes eu passo, tem alguns casos que eu sei que vai ser pior, eu passo remédio, falo assim, nem fala com o seu físio não. Vou te dar um remédio meia hora antes, você vai tomar um remédio sublingual para você chegar lá tinindo. Mas é importante esse desbloqueio articular precoce, porque quanto mais tempo ficar sem mexer, mais perde essa movimentação final. Se você conseguir um movimento nas primeiras semanas, você vai ter ótimo resultado. Se ficar com, não está conseguindo, o paciente às vezes é muito a dor dói, não sei o quê, você vai perder e ele não vai ter o resultado final de 100%. Perfeito, você destacou bem. Creio que, em geral, esses instrumentais que proporcionam estabilidade absoluta, eles permitem o movimento precoce, eles permitem uma carga precoce, em geral, maior do que numa estabilidade relativa. Né? Esse é o caso, como você está citando aí, do rádio. Né? Então, eu vou conforme realmente a tolerância, eu vou progredir conforme a tolerância do paciente. Mas sempre doendo um pouquinho. Sempre tem que doer um pouquinho. Se não doer um pouquinho, ainda não chegou. Na verdade, não é que não doer um pouquinho, que eu falo. Quando chega lá, limite. Aí fala, força mais um pouquinho. Não é para vou de um primeiro dia. Mas ele tem que sentir, tem que soltar um pouco essa fibrose articular. Ele tem que, se você só chegar até onde ele vai, ele não precisa, ele faz ali sozinho. Então, a físio sempre tem que ser um pouquinho. Não é para doer dele empurrar, mas tem que doer um pouquinho. Então, quando vocês fizerem, se doer um pouquinho, não está errado, não. Deixa doer um pouquinho. Entendeu? É tolerável. O paciente tolera. Eu comento com o paciente, eu chego a mudar até o termo para ele entender, fazer em outra mão. Eu falo assim, eu não sei nem se eu posso chamar de dor. É um desconforto. Perfeito. Eu costumo mudar. Tem que ter desconforto. E também acaba se tendo uma referência bacana. É que, assim,
há o desconforto durante o procedimento, durante diversos procedimentos ali da fisioterapia, mas isso não pode perdurar a ponto, por exemplo, do paciente ir para casa e no dia seguinte aquela dor virar, vamos dizer, constante e ter aumentado de nível. Perfeito. O máximo que pode acontecer, sei lá, por 2 horas ele ficou com desconforto, mas isso tem que desaparecer. Perfeito. E aí é uma forma que eu sei que é subjetiva, claro que é subjetiva, mas muitas vezes é a única que a gente tem, por exemplo, para determinar se o exercício foi além ou se está subdosado. Porque também é ruim quando você subdosa. É como você falou, de repente o fato de não gerar esse desconforto pode indicar que está subdosado, que não vai ter um ganho importante. Né? Mas ao mesmo tempo, se você gerou um desconforto a tal ponto de muitas horas depois, dia seguinte, puxa vida, ele dormiu, descansou, repousou, dia seguinte está mais dolorido, você pode ter superdosado. Né? Então você vê o retorno num pós-operatório, ou melhor, numa pós-consulta da fisioterapia, ele tem que ser curtinho, principalmente ali no início. Você tem que estar em contato muito próximo com o paciente para poder sinalizar se ele vai diminuir, vai aumentar, pelo telefone, pelo WhatsApp. Né? Então, importante, bem legal você ter falado isso. Viu Isso como é que serve... você fez? É difícil, cara? Fiz é difícil pra caramba. Pô, você tem um limiar, viu? O meu acabou em 10 minutos e tá bom agora. Olha como é que você tem que acertar o limiar, difícil. É difícil, cara. A mão, isso é importante. Pô, mas isso é o que faz a diferença, cara, no resultado final. Então, pô, eu falo, você fez é difícil pra caramba. As pessoas acham, não, é só a fisioterapia. Porra, fisioterapia que é difícil. Operar é fácil. E olha só, ainda... Não, aí eu também não concordo, não. Mas eu tenho que dizer assim... O Paulo, eu tenho que dizer, ainda bem que é difícil. Ainda bem que é difícil. Ainda bem que fazer a cirurgia que você faz, eu sei, que você é um cara muito simples. Ainda bem que fazer a cirurgia que você faz exige muito conhecimento, muita expertise, uma curva de aprendizado importante. Ainda bem, porque isso separa o joio do trigo. Na fisioterapia, guardadas as características, né, também realmente faz diferença, não só o conhecimento, mas a experiência do profissional. Não está no livro, esse tempo, né, esse amadurecimento nosso, é um espetáculo esse amadurecimento. Eu sou fã de experiência mesmo. Eu trabalho muito com prática baseada em evidências, eu ministro curso e tudo, e muita gente acha que PBE é ler artigo e aplicar o que está no artigo. Isso é um equívoco enorme. Isso é um equívoco. A nossa expertise tem um peso fundamental. Né? Tudo é harmonia. Eu harmonizar o melhor que a ciência me traz com a minha melhor expertise, inclusive com o que eu tenho disponível. Você falou muito nisso. Imagina se você vai deixar de usar os fios de Kirchner porque você não tem a placa que você tem no INTO. Quem é que vai tratar esse paciente? Em outras palavras, assim, você faz o melhor que pode no seu contexto. Funciona dessa forma. Né? E, claro, tem o terceiro pé desse tripé aí, que é a vontade, necessidade, desejo do paciente. Né? Eu falo sempre dessa harmonia, desse tripé, isso é fundamental. Né? A força muscular, ou melhor, os exercícios, esse trabalho de exercícios com resistência progressiva, eles vão seguir, Paulo, na mesma linha do arco de movimento em termos de tolerância do paciente, ou você me diria assim, D'Angelo, eu fiz uma desinserção do bráquio radial, tem que tomar mais cuidado com o desvio radial, tem algum detalhe ou isso é menos importante? Não, eu libero para exercícios mais precoces possível, principalmente dedos, né? Os dedos eu boto para ontem, só que eu me preocupo muito com o arco do movimento, né? Principalmente disso, porque às vezes acontece. Eu falo assim, o paciente às vezes tem agora, faz uma bolinha, né? A bolinha é todo mundo fala, não é que é errado, mas você precisa trabalhar. Você pode trabalhar a força com a bolinha, mas se você só trabalhar a bolinha, você não faz o arco de movimento. Então eu gosto de trabalhar com o movimento completo. E assim, ficou uma coisa assim, né? A bolinha parece que o cara compra uma coisa e vai fazer fisioterapia em casa. Não é isso. Verdade. Então eu já falo assim, não é bolinha. Porque o paciente chega assim, vou passar a fisioterapia aqui, vamos começar logo, precoce. Bolinha. Eu falei, não, quem vai falar o que você vai fazer? É o fisioterapeuta. Não estou falando, esquece a bolinha. Bolinha é do vizinho. Quem passa a bolinha é o vizinho. Entendeu? Você vai escutar o que o fisioterapeuta vai falar. E eu
força eu boto logo. Acabou 15 dias, que é o tempo para cicatrizar um pouco, eu já acho que tem que começar a trabalhar força. Joia, legal. Seu paciente operou, você fez a cirurgia dele, ele chegou no meu consultório, começou o tratamento pós-operatório, tá lá, já fez algumas consultas comigo. Que sinais e sintomas de alerta, Paulo, me fariam pedir para ele assim, ó, vamos suspender o tratamento nesse momento, eu preciso de um parecer do seu cirurgião. Volta para o doutor Paulo e eu quero um parecer dele. Que sinais e sintomas me faria fazê-lo retornar para você, mesmo antes de uma consulta marcada? Um sintoma mais, que a gente até falou um pouco aqui da infecção, mas, na verdade, a maior parte das vezes, quem pode ver essa infecção não sou eu lá, porque eu falo, volta daqui a 2 meses. É vocês lá no dia a dia. Então, vermelhidão na ferida, mudança brusca de uma evolução boa para uma evolução ruim, uma rigidez que está descompensando, por exemplo, o paciente não está evoluindo. Pô, estou trabalhando a cinésio e o dedo não está indo e a mão fica muito vermelha, por exemplo, mas não é na ferida, não é nem infecção, não. Porque um terror para o cirurgião de mão é uma patologia que chama síndrome da distrofia simpático-reflexa, que pode ocorrer em qualquer coisa, até do tratamento conservador, até botando o gesso pode dar, que é uma resposta exacerbada do sistema simpático e que faz, como característica, mudança da cor da mão, um edema e rigidez. Lógico que tem manifestação radiológica, que é o SUDEC, que é uma osteopenia que acontece, mas você vai ver isso, é uma evolução. Cara, esse dedo muda de cor, eu faço manipulação, ele fica branco, depois fica roxo, vermelho. Entendeu? Eu falei, não, isso é um sinal que tem que voltar antes. Você tem medicações para parar isso e evoluir. Esse calor local, calor na ferida, abertura da pele depois de cicatrizar totalmente. Às vezes eu mando paciente para físico com 10 dias, às vezes. E aí, já sem tiro o ponto e mando para ir no dia seguinte. Então, a gente sangra um pouquinho pela ferida e tal. Mas, não, tá vermelho, tá sendo uma secreção. Importante. A parada da evolução tem que ser vista. Não pode ser, vamos esperar daqui a 2 meses. Não, parou de evoluir, a gente tem que entrar manda uma mensagem, tá alguma coisa estranha, tá parando. E desvios, né? Chegou lá, tá tudo direitinho. De repente o paciente chega e o braço tá torto, não tá coisa, pode ter soltado. Não é comum, mas pode ter soltado a placa, perdeu a redução. E aí, às vezes você levou o paciente vai voltar só daqui a 21 dias, às vezes, para fazer uma revisão. Você percebeu, tá torto. Semana, cara, você consegue reoperar esse paciente, às vezes, em 21 dias. Você não faz nem. Aí você não vai cair na situação de fazer uma osteotomia. Você só vai abrir, recolocar e refixar. Então, muitas vezes já aconteceu do físico me alertar: cara, tem alguma coisa que não tá bom, não. Esse paciente tá com uma cor esquisita na mão, os dedos dele tá vermelho. Volta aqui. Quando eu olho, distrofia simpático-reflexa. Cara, tu entra com remédio de cara para dor. No Inter era fácil, que eu tinha mandado para a clínica da dor, mas aqui eu tenho que fazer minha clínica da dor. E aí você muda, o paciente daqui a 2 semanas, cara, já melhorou, o paciente está evoluindo bem de novo. E aí se eu às vezes tivesse deixado, daqui a 2 meses. Então, sinais de alerta é isso, sinais que vão ajudar, vocês vão ajudar. E um sinal de alerta não é tão comum, cara, mas que vocês às vezes conseguem vocês mesmos resolver, que é bom, é quando o polegar trava. O paciente fica com o polegar fletido nessa posição e às vezes estava evoluindo bem, não foi no pós-operatório imediato. O paciente já estava com 2, 3 semanas e o polegar parou. Ou o reverso, que é o pior dos mundos, ele não conseguiu dobrar. Ele não consegue dobrar o polegar está esticado. Mas você nem esboça. Por quê? Como essa placa fica numa parte, ele fica muito próximo, ele pode grudar, e às vezes quando eu falo com vocês, isso se resolve, porque na manipulação às vezes vocês soltam a aderência e aí o paciente volta a mexer. Mas pode romper. E romper também extensores, que não é incomum. Extensor longo polegar, o dedo fica caído assim. Então ele não consegue levantar, não é porque não dobra, é porque o dedo está caído. Então isso são sinais de alerta que tem que mandar, porque não é coisa, é inerente à cirurgia. Mas que vai acontecer na hora, às vezes, no exercício da fisioterapia. A fisioterapia às vezes apavora, meu Deus, rompi aqui. Não rompeu, porque um parafuso talvez ficou maior, rompeu o tendão flexor, ou roçou na própria fratura. Então, são sinais de alerta que tem que voltar rápido para a gente poder resolver rápido e continuar o tratamento. Perfeito. Eu tenho destacado aqui, Paulo, e destaco os meus alunos e tudo, a necessidade de não só saber quais são as possíveis complicações, porque
muita gente sabe listar 10, 15, 20 complicações, mas é um negócio muito óbvio que eu vou falar, tá? Mas saber identificar. Que é saber assim, D'Angelo, legal, pode dar, eu sei que pode dar síndrome complexa do regional aí, tá? Tipo 1, distrofia pode. Mas como é que identifica? Você precisa saber, vai ter alodinia, edema, distúrbio vasomotor, trófico de pele, né? Você falou aí, pele fria, lisa, brilhante, desmineralização, a redução de força dentro, isso tudo. O fisioterapeuta e qualquer outro profissional que esteja acompanhando esse cara, ele precisa saber. Precisa ter essa informação. A colega aqui, a Mônica é fera, amiga do Into. Obrigado, Mônica, por estar aqui. Ela pediu até para falar mais sobre essa condição. Então, já adianto aqui, eu diria assim, essa condição continua sendo pouco conhecida, né? Apesar de já ter sido descrita há muito tempo, né? Mas como você bem falou, Paulo. Mônica, então, uma reação simpática, eferente excessiva de articulações, tecidos moles, periarticulares ali, caracterizadas, né, como coloquei aqui, desde alodinia e distúrbio vasomotor, trófico. Tem fases... A rigidez é muito marcante. Sim, muito marcante. Articular. Isso. Então, é interessante saber reconhecer essas características, né? Muitas vezes a gente divide didaticamente em fases também, né? Uma fase mais inflamatória aguda, outra da instabilidade vasomotora, distrófica, como a gente costuma dizer, e uma fase fria. E o quanto antes se identificar, eu não tenho dúvida que melhor para o paciente, né? Esse tratamento precoce, né? Como você mesmo falou, tem que ser trabalhado juntos. Isso aí não tem. Clínica dor não cura sozinho, físio não cura sozinho, cirurgião não cura sozinho. Se não tiver a distrofia como é esse terrível, esse caos, se não for trabalhado todo mundo junto, se entrar todo mundo junto e trabalhar em conjunto, vai falhar, vai dar problema e o paciente que vai perder. A derrota é do paciente no final. Às vezes é uma dor pro resto da vida, uma mão infuncional, porque a gente às vezes não agrediu de forma correta. Então tem que estar todo mundo junto. Isso aí eu falo, a distrofia que ela até perguntou, que a Mônica perguntou, é multidisciplinar. Não tem eles, eu vou mandar para o dor e problema. Não vai. Vai ter todo mundo junto. Verdade. É exatamente isso. É uma condição que realmente precisa uma abordagem multidisciplinar. Realmente. Ó, a Larissa, obrigado, Larissa, pela pergunta. Larissa botou aqui, ó. O que poderia ser... Eu tenho uma hipótese, mas vou passar para você. A estrela aqui é você. O que poderia ser uma bola aparecendo perto do punho após fratura distal do rádio? Essa bolinha desaparece ao longo do dia e vai aparecendo após mover e dói. Bom, algumas hipóteses podem dar. Na fratura do rádio, há uma modificação de toda a anatomia. Aí depende um pouco do que como você tratou, se foi um tratamento conservador, isso muda um pouquinho. Mas, na verdade, uma coisa muito comum é aparecer um cisto, que são chamados cistos sinoviais, que são quase uma aula a mais, né? Já mais uma aula. Cisto sinovial é um tumor, né? Eles chamam um pseudotumor, como se fosse uma bolha d'água interna, é como se fosse uma bolha na articulação. E essa bolha pode dar como você tem uma fratura, às vezes você fragiliza a cápsula e forma essa bolha. E aí ela aumenta e diminui conforme o movimento do seu punho. Mais movimenta, mais líquido produz o punho, mais aumenta, mais repouso, gelo local, mais diminui. Então, o que acontece? Isso muda, isso é um dos motivos. Outro que pode acontecer, aí já mais comum, quando você é tratado com placa, é que às vezes a placa fica um pouquinho maior o parafuso, e aí o tendão extensor está aqui atrás, a placa está aqui na frente, mas os parafusos ficam aqui. E às vezes raspam no tendão extensor longo do polegar. E aí faz uma sinovite, uma tenossinovite, uma inflamação local. Isso é um sinal de alerta. A bolinha que aumenta e diminui, que é localizada no punho, essa não tem perigo. A dor, o tratamento você pode fetar no local, pode até tirar. Mas a chance de recidiva num cisto novial, às vezes, chega até 40%. Então, às vezes, a gente nem tira. Trata com medicamentos, com físico, com várias coisas. Agora, se for uma tendinite, se for usado uma placa, mas ficou uma tendinite, aí sim você tem que... Aí é um sinal de alerta, porque pode romper o tendão.
Então, como é que vai diferenciar isso? Vai depender um pouco do seu tratamento. E geralmente a gente lança a mão de uma ultrassonografia que já é o suficiente para disseminar. Ah, isso aqui é uma sinovite ou isso aqui é uma coisa. Mas o exame físico do médico, ele vai já saber, só de olhar, ele sabe o que é uma coisa ou outra. Perfeito. Os dois tumores ósseos, tumor ósseo, os dois tumores de partes moles que mais frequentemente encontrados na mão, você é espécie, sabe muito bem disso, o cisto sinovial e a tenossinovite vilonodular pigmentada. Mas, sem dúvida, o cisto sinovial aí aparece frequentemente no dorso do punho, disparado aí é o local onde mais aparece. Eu tenho casos em consultório também, Paulo, é o que você falou de recidiva. Isso realmente tem é grande, sim. Tanto que a orientação, normalmente, junto aos médicos, mesmo cirurgiões, especialistas, é que se faça realmente se tiver uma dor persistente ou se for algo por estética. Que sim, hoje em dia se considera, né, a gente não fala assim, é só estética. Não, é estética. Né? Cada um sabe onde seu calo aperta. Né? Então, mas se puder realmente levar de forma conservadora, eu concordo, a gente leva, tá certo. Retorno às atividades, Paulo. Onde é que você considera que depois de uma fratura dessa, fixada com placa, ele pode voltar, vou me atrever aqui, a jogar tênis com aquela mão, usando aquela mão? Quando é que ele pode voltar? Eu uso como parâmetro assim. As atividades de vida diária normais, eu libero o mais precoce possível, mas eu sei da limitação, da dor. Então, atividades normais de casa, né, fazer... Que às vezes a esposa pergunta quando eu posso faxinar a minha casa, porque o marido está faxinando e está brigando. Essas atividades, logo com mais ou menos entre 15 e 30 dias, eu já começo a liberar. Eu evitar pegar um balde muito pesado, coisas que for, porque pode até cair. Então, agora, depois de 6 semanas, o osso já passa a não depender da placa. Então, eu já libero para atividades mais um pouco intensas, mas que não tenham trauma. Então, por exemplo, o paciente vai fazer... eu quero correr na rua, porque geralmente eu seguro um pouco, ou tem que usar a tala, porque se cair em cima da placa vai soltar. Aí libero para todas as atividades, correndo a tudo. Com mais ou menos 3 meses, eu libero para tudo. É lógico que eu vejo radiologicamente se tem a consolidação óssea. Mas em torno disso aqui, 3 meses, eu libero 3 a 4 meses crossfit, vamos dizer, que para mim hoje talvez é o meu carro-chefe aqui, que eu recebo tanto paciente do crossfit para mim. Então, mas com 3 a 4 meses, às vezes 3 meses eu já começo a pensar em liberar até para um crossfit. Tênis, às vezes vai um pouquinho antes, vai para 2 meses e pouquinho, eu já libero para o tênis. Colou o osso, eu já começo a liberar as atividades. O paciente me cobra muito disso. Quero voltar, quero voltar, quero voltar. E aí às vezes eu vou puxando freio de mão, porque muitas vezes eu não acho que ele está confiável, não pela cirurgia, mas às vezes ele não tem um arco de movimento completo. E ele quer fazer um crossfit que ele vai botar uma placa assim. E aí ele vai reclamar de dor, pode fazer cisto, pode fazer sinovite, pode fazer inflamação. Então, eu espero dar uma reabilitada um pouco melhor. Então, um tempo bom que eu gosto é em torno de 3 meses. 3 meses eu sou bem agressivo. Tem gente que gosta mais tempo. Não, 3 meses eu acho que pode cair dentro. Mas, olha, esse negócio de você liberar para varrer com 15 dias... Isso é em comum acordo com o marido, é isso? Das vezes dá uns atritos. A esposa não deve gostar disso, não, hein? Libera logo, libera logo. Ó, Paulo, eu sei que tem outras perguntas aqui, mas nosso horário já tá chegando aqui. Como eu falo sempre, poxa, é um momento de descanso. Você tirou essa hora para conversar comigo, podia estar aí com a família, descansando. Foi um prazer, Poxa vida. Muito bom, cara. Muito gostoso. Maravilha. Pode me chamar mais vezes, se quiser falar de outros assuntos, eu falo também. Pô, que prazer. Eu viro que eu vou falar. Puxa vida. Ó, como eu faço sempre aqui no final, eu peço 2 dicas pro convidado. Então, para você não vai ser diferente. 2 dicas de ouro do Dr. Paulo Guerra aos fisioterapeutas a respeito do tratamento pós-cirúrgico para cirurgia para fratura de rádio distal. Bom, uma eu falo, tenha comunicação. Talvez é uma falha grande. Comunique-se com o médico. Não fique, não, vou fazer menos porque ele me falou nada, ou vou fazer mais. Liga para ele, perturba. Não é perturbar, mas o paciente é de nós dois. É de nós, às vezes se tiver outras clínicas, 3, 4. É perfeito. Nosso. O paciente não é meu, não é do Dr. Paulo Guerra, que é o cirurgião. Não é assim que funciona. É em comum acordo. Então, primeira dica,
ficou na dúvida, não sei se dá para mexer, estou com medo, liga para o médico, manda uma carta, manda um WhatsApp, faz alguma coisa. Se ele não responder, cara, esse médico não está sendo um médico bom para o seu paciente também. Porque se ele está pensando que ele vai resolver tudo, então ele resolve, ele não vai conseguir, né? Então, primeira dica, comunicação. Comunique com o médico, fale com ele, pergunte. O que você acha? Posso fazer isso? Não saber alguma coisa também não é erro, não. O físio fala comigo, Paulo, pô, não entendi muito bem o que tu fez aqui, cara. Eu falei, cara, isso aqui eu botei por causa disso. Vai interferir? Vai soltar alguma coisa? Posso cair? Vai dentro. Primeiro, então, comunicação. Isso é dica de ouro. Segundo, acredite em vocês. Vocês, talvez, como eu falo, eu sou o cirurgião, ele, é importante, lógico, se eu não devolver a anatomia, não tem como vocês trabalharem. Mas, se vocês não botarem aquele punho para mexer, pode ser o raio-x mais bonito. Posso botar num congresso um raio-x com raio distal perfeito, uma anatomia mais linda do mundo. Se aquela mão não funcionar, então ela não é uma mão. A mão depende... Doutor Anderson fala isso, mão não é estética, mão não é nada, mão é função. É abrir e fechar. Às vezes eu brinco e falo assim, minha mão tá boa. Se você não quer mexer a sua, aí eu passei e falo, não, você tem que mexer, cara. Mão é função. Você operou para mexer. Você operou para ter isso aqui. Então, acredite que vocês são a grande parte desse tratamento. Então, não se menospreze, não ache que vou fazer aqui um gelinho, vou botar um tênis e vou mandar ele para... Não, cara. Pô, isso vai mudar. Olha, vai ter cirurgião jogando paciente se vocês fizerem, se vocês colocarem a mão. Porque a gente fica assim, cara. Vocês ao mesmo tempo acham assim, a gente aqui... Não, a gente fica esperando muito de vocês. A gente quer que vocês... Então, não se menosprezem. Botem a mão, faça cinesioterapia. Entendeu? Preparei, botei o tênis, mas vou lá, vou mexer. Todo dia eu mexi um centímetro. Tem um monte de paciente, mas, cara, isso faz a diferença. É isso que faz o fisioterapeuta ser a profissão tão importante e a gente também coisa confiar. Entendeu? Porque se eu falo assim, pô, eu fiz tênis e não mandou nada, mexeu não? Pô, mas caramba, mas, pô, nossa, nada. Não mexeu não. Ele falou que vai esperar melhorar a primeira dor. Pô, mas se ele não mexer, não vai melhorar. Então, exatamente. Estudem. Cara, eu falo, na época que eu fiz físio, a gente pegava os livros lá e, pô, ia lá ler livro antigo, cara. Cara, hoje tem artigo pra caramba, eu me amarro em ficar vendo, entendeu? De reabilitação e tal. Cara, eu falo, olha, o mundo tá na mão. Não deixem isso ficar, vou ser mais um que faça um aparelho e tal, já fiz a minha missão. Não, cara, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é mal remunerado, né? Pô, é um motivo complexo, que não é outro motivo para falar, né? Eu posso falar como físico, como eu exerci 2 anos, pô, lutando lá pela migalha do plano de saúde. Mas, cara, não se menosprezem. Sempre que vocês podem, daqui a pouco vocês vão... Quando vocês começarem a ter resultados, você vê, vai ser particular, começa a ter tudo. Você tem uma clínica depois boa, entendeu? Eu falo, cara, eu tive experiência só com muitos fisioterapeutas muito bons, então isso me dá uma tranquilidade de falar isso, cara. Bota a mão, vai lá, cai dentro. Cara, e orgulho que eu fico. Quando às vezes a Físio me liga, pô, não sei o que, eu consegui isso. Eu falei, caramba, que maneiro, a gente vibra junto. Entendeu? Isso que é o mais importante. Legal. Isso vai dar o resultado. E isso vai ser... Porque quando o paciente mexer a mão e mostrar o paciente a mão lá, que vocês às vezes conseguiam, porque eu extraí a anatomia, mas vocês... Depois fala, pô, esse doutor Paulo Guerra é muito bom. Fala, pô, olha, viu como é que eu sou bom? Tudo. Mas, cara, é meu consultório enchendo. Entendeu? Então, o que acontece? Não se menospreze. A gente, às vezes, eu tenho certeza que aqui eu estou lidando com físios de um nível muito bom. Entendeu? Pô, os do Inter não tenho nem que palavra, cara. Só tem fera. Aqui eu pus aqui que eu já vi aqui passando rápido, eu não tenho muita habilidade de ficar vendo igual você. Mas eu vi aqui alguns físicos que eu já reconheci aqui, pô, só fera. Mas tem uma gama de gente que às vezes está recém-formada e que, pô, eu tenho medo, eu não vou ligar, eu não tenho... Será que eu vou mexer? Não, vai, cara. Acredita em vocês. Acredita que vocês são muito importantes. Entendeu? É o que eu posso falar para tentar ajudar também minha classe, né? Apesar de não exercer, eu sou físio. E você tem uma dupla classe. Você tem uma dupla classe. Belas dicas. Caramba, Paulo, olha só. Você é um cara iluminado. Você é um cara iluminado. A gente... Bom, quem teve a oportunidade de assistir um pouquinho aqui a live,
Já viu por que você recebeu tantos elogios, que infelizmente no feed não aparecem as mensagens, mas a quantidade de elogio aqui é enorme. Passaram pacientes seus aqui, você viu, né, falando da maravilha, e a gente percebe a humanidade sua. Tá? Isso é até ruim falar assim, mas isso é um diferencial. Eu não queria ter que falar que a humanização é um diferencial. Isso deveria ser muito mais comum. Mas é um diferencial. E eu só tenho a te agradecer pelo teu carinho, pela tua consideração, pelo teu respeito, pelas tuas gentis palavras. Tá? Você é um cara muito educado. Só desejo todo o sucesso para você, saúde para você, para sua família, viu? Agradeço os colegas também que estiveram aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos aí que perderam esse tempo, mas sempre eu espero ter passado Ganharam. um pouquinho de conhecimento. Ganharam. Nossa. Para vocês aí. E, poxa, eu fiquei muito, muito honrado de participar aqui e das pessoas aqui que eu vi os comentários. Pô, nem tenho palavra para agradecer, entendeu? Pô, um monte de gente aqui que, assim, tem gente que eu conheço, tem gente que eu não reconheci ainda porque a foto fica pequenininha, mas, cara, não tem nem palavra para agradecer aí as palavras todas. É muito mais, tenho certeza que o elogio é muito maior do que eu mereço. Imagina, isso é muito simples. Muito obrigado, Paulo. Fica com Deus. Saúde para você e para a família. A gente segue se falando. Tá bom? Valeu, cara. Um abraço. Grande abraço. Até a próxima.